Boa noite, hoje é segunda-feira, é dia 19 de junho, são 19 horas e 38 minutos. O discurso dessa noite de segunda-feira da direção financeira é: Deus lembrou de Noé. Pastor, eu tenho servido a Deus, eu tenho sido fiel a Deus, mas Deus não tem lembrado de mim. Deus, Ele não tem feito aquilo que eu desejo. Deus, Ele não tem realizado o desejo do meu coração. Será que você tem lembrado de Deus? Muitas das vezes, nós até obedecemos. Nós não obedecemos muitas das vezes por respeito. Nós obedecemos muitas das vezes por interesse. É que nem o patrão. Nós não gostamos do patrão muitas das vezes, mas nós obedecemos o comando dele por quê? Por causa do nosso salário todo mês. A Bíblia diz que o amor, ele tem que ser sem fingimento. Então eu posso demonstrar que estou amando, mas com fingimento. É por isso que não tem resultado, pessoal. A Bíblia diz que um homem, um rei, creio eu não lembro se é um rei, ele fez tudo o que Deus tinha orientado ele de fazer, mas ele não fez com um sincero coração. Por que um sincero coração, pastor? Se a Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto, mas você tem o poder de controlar a corrupção do seu coração. Você tem o poder de controlar a intenção do seu coração. Ah, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, pastor. Como que eu vou controlar as intenções ruins do meu coração? Ué, você tem a opção de escolher o bem e o mal. Você não escolhe todos os dias a opção de levantar de madrugada, 4 horas da manhã, para poder pegar o ônibus para ir para o trabalho? Mesmo você não gostando do teu patrão, mesmo você sendo perseguido no trabalho, mesmo você sendo o que mais trabalha e você está chateado, mas você não obedece à tua necessidade? Então isso se dá um nome de quê? Isso dá um nome de que você está controlando os desejos do seu coração, está controlando as intenções do seu coração. Então, a Bíblia diz que Deus lembrou de Noé. Tu é uma benção, hein? Isso é só aquele delay, cara, Deus lembrou de Noé. E Deus, Ele vai revelar para nós hoje o porquê que nós não estamos sendo lembrados. Errei? Sendo lembrado. Lembrar Dois. Sendo em vez de sendo. Então nós vamos entender dentro da palavra de Deus. Amém. Se você está com a sua Bíblia, você vai abrir ela lá. Amém? Amém. Gênesis? Isso. Gênesis
Gênesis versículo Capítulo 8 e capítulo 1. capítulo 8, versículo 1, não? Gênesis 8, capítulo 1. É isso aí mesmo, você entendeu. Não é? 8. 8, 1. Olha só o que a Bíblia diz, 8, 1 até o 5. Para que você possa entender o motivo porque muitas das vezes você não está sendo atendido. A Bíblia diz que a maldade na época de Noé aconteceu o quê? Cresceu. Lê para mim, Ivan, por favor. 8:1. 8:1 até o 5. 5. Vamos lá. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e as chuvas dos céus deteve-se, e as águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim dos 150 dias minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Amém? Amém. Você vê. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Você vê, quando você anda pautado segundo as diretrizes da direção da palavra de Deus, Deus lembra de toda a tua prole, de toda a tua família, de todos os teus negócios. Deus, Ele tem o poder de lembrar do teu patrão, de lembrar daquele gerente em favor de quem? De você. Quando Deus lembra de alguém, isso significa que alguma coisa é para o quê? Caramba, lembrei, é para ir lá buscar o meu pagamento. Vai trazer o quê? O meu pagamento? Problema? Benefícios. Eu vou resolver as coisas. Então, você tem que procurar fazer as coisas certas para que Deus lembre de você na hora certa. E Deus não vai lembrar de você na hora que você quer. Deus, deixa eu te explicar uma coisa. Deus, Ele não trabalha no individual. Isso é desde o princípio. Deus, Ele trabalha com coletivo. Quando você é abençoado por Deus, Deus, Ele já sabe que outras pessoas também vão ser abençoadas através de você. Quando Deus te dá sabedoria para fazer algo, outras pessoas são abençoadas. Deus me deu sabedoria e entendimento para mim ir à caça de uma esposa. Só era para o meu bel prazer?
só era para minha necessidade pessoal? Hoje, o meu casamento, para a glória e honra do Espírito Santo, ele abençoa diversos casamentos. Ele abençoa diversas famílias. Pegou a visão? Foi por isso que um dia ele falou para mim: eu vou te abençoar, eu vou te dar uma família para que você possa abençoar as famílias da terra. E se eu fosse egoísta? E se eu lembrasse dos meus problemas anteriores? Pegou a visão? Ou tem que falar? Hoje eu não estaria dividindo a minha graça, a minha rainha com vocês, com as pessoas que ela atende. Não para de atender. Às vezes até de madrugada está atendendo. Às vezes é uma criança do 3 em 1 que manda uma mensagem falando que ama a tia. Você vê que não para. Às vezes saindo à tarde para buscar um donativo com um tio para poder ajudar na causa, e isso motiva a engrenagem da vida. Isso motiva. Então por isso que você tem que estar sempre focado dentro dessa visão. Olha só o que o texto diz aqui. Eu vou pulando alguns versículos e depois você vai no site e vê. Diz assim, ó, o título: Deus lembrou de Noé. Aí você já sabe aí que é Gênesis 8:5. Eu vou dar o meu parecer e quando eu achar o ponto certo, o Espírito Santo vai me fazer ler o versículo. Aí diz assim no de baixo: acontecera com Noé, Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Você sabe por causa de quê o problema vem? Olha para mim agora. O problema vem para poder destruir outro problema. Que inteligência é essa, pastor? Se você estiver no Espírito, você vai entender. Vamos lá. Uma repreensão franca, na hora certa, machuca ou acaricia? Machuca. Não é um problema para você? Tudo que te aflige não é um problema? Tudo que te fere não é um problema? Você fica chateado, revoltado. Ele não podia falar assim comigo, quem é ele? Mas passa 2 dias, você começa a falar consigo mesmo: ele está certo. Está lá na sua casa, lavando a louça, esfregando. Quem faz você lembrar? Ele está certo. Aí tu vem aquele pensamento: ele está certo. Você estava fazendo isso. Um problema resolveu outros problemas. A sabedoria é minha? A direção é minha? É dele. Tu não teria essa visão. Nós não teríamos essa visão. A dor, ela serve, a dor da destruição daquela humanidade serviu para construir outra humanidade. A dor da perda, de ser mandado embora, de ter perdido o trabalho, vai te dar direção para você estar em um outro lugar para mudar a história. Às vezes você fica pensando no agora. O nosso Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro e do agora. Tem o passado, o presente, o futuro e o agora. Já. Você está entendendo? Então é por isso que ele lembra de você. Você sabe por causa de que ele lembra de você? Porque você está fazendo as coisas certas.
Você está chegando nos seus horários certos. Isso traz até satisfação para a alma, bem-estar. Você começa a falar consigo mesmo: consegui. Deus me abençoou. Olha só, cheguei no horário, Deus me abençoou. Você vê até como uma bênção. Mas você tem que ter cuidado, porque as bênçãos também ela traz como dízimo. É por isso que ele deixa vir uma dificuldade. É por isso que às vezes deixa vir uma dor. E tu chora. Todos nós choramos, pessoal. Todos nós choramos, meu amigo e minha amiga. Hoje foi um dia que eu mais chorei. Parece? Não. Por quê? Eu estava sentindo dor. A dor de querer abençoar quem não quer ser abençoado. A dor de querer instruir quem não quer ser instruído. Aí Deus vai e me traz um povo de longe para me instruir, para me cuidar. Não foi o que aconteceu na época do homem de Deus? Lá naquela terra não tinha profeta que falasse a verdade, porque os profetas começaram a caducar na fé. Aí Deus trouxe um homem de Deus de fora para poder chamar a atenção do rei. E o rei, quando levantou a mão para poder falar que era para prender o homem, a mão dele secou. Aí ele implorou o homem de Deus para orar a Deus para a mão dele voltar. Só que o profeta velho com inveja falou para ele: olha, o anjo de Deus falou para mim que era para te chamar para tomar, para comer pão e beber água. Ele acreditou. Você tem que ter muito cuidado com certas filosofias, certas argumentações bem elaborada e sofisticada para te enganar, para me enganar. É por isso que você precisa de fazer Deus lembrar que você precisa de quem? Sem Ele você não consegue. Sem o Espírito Santo, qualquer elaboração de filosofia, você logo se encanta. Que sabedoria! Que isso! No final só é o que? Engano e dificuldade. Aí ele diz aqui assim, ó: dilúvio é devido à maldade dos homens. Deus destruiu por causa de quê? A maldade. Vê que você está indo direitinho buscar a Deus. Vê que você está se relacionando direitinho, porque o aspecto da tua aparência começa a se transformar. Você começa a estar mais aprumado, você começa a estar mais cauteloso, você já não fica falando mais besteira como antes. Fala menos, ouve mais, fala mais de Deus. Orienta as pessoas à luz das Escrituras com que você aprendeu, viu? Aí diz lá mais embaixo, eu vou até botar isso como tema 1, 2, 3, para poder ficar legalzinho isso aqui. Aí, Noé foi salvo por sua fé em Deus. Gênesis 6, 8, 9. E depois você vai lá em Hebreus 11, 7. Vai lá, Gênesis 6, 8 e 9. Você vê que a Bíblia volta, ó. Ao mesmo tempo que ela avançou lá na frente, ela agora voltou lá no 6. Para que você possa ter entendimento da instrução da vontade dele. Lê para mim aí, um de vocês. Gênesis 6, 8, 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha para mim. Eu não falei para você? Aonde for o ponto certo, o Espírito Santo vai fazer a gente ler. Noé achou o quê?
graça. Nós vivemos pela graça. Deus, ele olha para você, Deus, ele está lá no trono de glória dele. Você está vindo pelo teu caminho de 15 minutos a 20 minutos, vamos botar assim. Feliz, né? Poxa. E Deus, ele acha graça em você. Poxa, tão feliz. Ali eles estão indo me buscar com alegria e felicidade. Aí Deus, ele começa a derramar sobre a tua vida o dilúvios de oportunidade. Aí começa a abrir uma brechinha pequenininha. Aí vem aquele raiozinho de sol. Aí você já entende que Deus está respondendo você. Aí a Bíblia diz que 3 anos e meio não choveu por causa da oração de um homem. E quando esse homem foi para parar de chover, foi instantâneo. Mas para voltar a chover, ele precisou de o quê? Perseverança. Aí ele orava. E aí, Geazi? Nada ainda. Não sei, acho que era o Geazi. Não sei se não era o Geazi, não, era outro. Aí ele orava de novo. E aí, nada. Aí quando ele orou de novo, o servo dele falou o quê? Eu vejo lá longe um sinalzinho, uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da mão do homem de Deus. Aí Elias entendeu, a resposta está vindo. Elias correu, passou o carro de Acabe e chegou primeiro aonde ele tinha que chegar. E quem é que estava vindo trazendo vida aonde não tinha vida atrás de Elias? Ele correndo. A chuva. A resposta, quando ela é grande, pessoal, meu amigo e minha amiga, ela faz você correr. É muito grande. E a resposta de Deus, ela não é pequenininha. Você lembra quando Jesus pregava o evangelho, a hora avançou, porque a necessidade do povo era tão grande que eles precisavam ouvir. Anoiteceu, eles não tinham aonde comer. Quem tinha que dar comida para eles? Cristo. Aí Jesus jogou a bola para quem? Para os discípulos. E aí? Tem alguma coisa para dar para essa multidão? Já está tarde, não tem onde eles comprar nada, onde comer. Senhor, não tem nada. Mas o mais quando é para Deus é diferente do mais quando você quer impedir você mesmo de abençoar ou de mudar uma história. Mas tem um rapazinho aí com 5 pães e 2 peixinhos. Era a única coisa que aquele rapazinho tinha, que era o sustento com certeza da sua família. Ele não ficou preocupado de pegar e entregar na mão dos discípulos. Jesus, ele não fez aquela elaboração. Ele só falou o quê? Pai, graças te dou. E abençoou e deu. A Bíblia diz que aquele menino foi para casa com quantos cestos? Hã? 12 cestos cheios. Ele deu 1 cesto com pães e com peixe. Ele foi com 12. Então Deus, ele sempre te dá 11 vezes mais. Você tem que crer. Hoje, milhões e milhões de anos se passaram e nós estamos contando a história de quem? De Noé.
Deus, porém, no 6, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé encontrou graça diante os olhos do Senhor. Amém? Amém. E aqui eu defino o meu discurso para poder passar para a missionária. Que Deus abençoe a todos.